Quem quiser depois rever, não ficou muito claro, quero pegar aquela explicação de novo, a gente vai voltar. É só você acessar o canal do YouTube lá na Física. Eu vou mandar lá para vocês o link sempre lá no grupinho da Física do Telegram e na sala de aula lá do Meet também. Beleza? Fiquem de olho lá. Então, hoje nós vamos falar, gente, sobre o estudo dos gases. O que é isso? Nós temos aí, né, no nosso universo os chamados gases ideais. E eles têm um comportamento muito específico, por isso que eles são chamados de gases ideais. Além de ter características específicas, né, quanto às suas propriedades químicas, eles também têm comportamentos físicos muito especiais. Então, vou falar para vocês aqui as 5 características desses gases e a gente vai discutindo ao longo da noite aí algumas coisas sobre eles. A primeira coisa importante para poder falar sobre os gases ideais, esse número 1 aí, ó, na esquerda, é que o gás é um composto de substâncias puras, ou seja, suas moléculas são idênticas. Não é, por exemplo, um gás carbônico, né, que é uma mistura, tem 2 moléculas, né, tem moléculas de substâncias diferentes. Ele é um gás puro, tá? A segunda característica muito especial é que as dimensões das moléculas são consideradas desprezíveis. Para algumas situações, né, para alguns efeitos de análise de alguns fenômenos físicos, né, e químicos, o tamanho das moléculas importa. No caso dos gases ideais, esse tamanho não faz diferença, beleza? Eles são, por isso que a gente chama de ideais. Na física, sempre que a gente fala assim, imaginando um corpo ideal, uma mola ideal, uma superfície ideal, quer dizer que alguma característica dela é desprezível. Por exemplo, pode ser que o atrito é desprezível, pode ser a resistência com o ar é desprezível, o comportamento da corda que está puxando lá um carrinho, se ela vai esticar ou comprimir, é desprezível, né? A deformação é desprezível. Então, sempre que a gente fala que tem alguma coisa ideal na física, uma das suas características não vai fazer diferença para a gente. No caso dos gases ideais, as dimensões das moléculas não fazem diferença na nossa análise, ou seja, se elas forem grandes, pequenas, independente da forma que elas estiverem organizadas, aquele comportamento vai acontecer em qualquer circunstância. A característica 3 aqui, ó, as moléculas também colidem elasticamente com as paredes do recipiente. A gente tem alguns tipos de colisões, né, que são colisões elásticas, inelásticas. Então, quando a gente fala que elas colidem elasticamente com as paredes do ambiente, que a gente não está falando de perda de energia dessas moléculas. Então, a gente imagina lá um recipiente fechado contendo um gás e as moléculas estão agitadas lá no gás. A gente vem falando isso aí já há um tempinho aqui na física. Então, elas estão agitadas e estão se movimentando. Então, na hora que elas batem umas nas outras, aí elas batem também nas paredes desse recipiente. Então, essa colisão ela tem características específicas, que é uma colisão elástica. O item 4. O número total de moléculas é muito grande e a separação entre elas é muito maior do que o volume ocupado por elas. Então, isso quer dizer o quê? Eu tenho uma quantidade muito grande de moléculas lá dentro do recipiente, né, pode ser do vaso ou do ambiente fechado, de uma panela de pressão, por exemplo, que é isolado. É um sistema, quando a gente fala de termodinâmica, a gente está falando de sistemas isolados. Então, não está tendo trânsito de moléculas, né, ou de matéria entre o lado de fora e o lado de dentro, tá? Então, esse número de moléculas é muito grande, ou seja, tem muita matéria para pouco volume, tá? Então, elas estão lá, assim, super aglomeradas lá dentro, só que o espaço entre elas, por causa dessa movimentação muito grande, acaba sendo maior do que o volume. É isso que quer dizer, elas estão movimentando muito lá dentro. Porém, é um gás. E o número 5, que as moléculas em constante movimento aleatório, que obedecem às leis de Newton. Então, a gente vai ver aí nos próximos módulos, né, nós vamos falar novamente das leis de Newton. Então, quando a gente observa as moléculas individualmente dos gases ideais, a gente observa
que elas obedecem a essas leis de Newton, as leis do movimento, tá? Aceleração, velocidade, colisões, né? Depois que a gente colide, para onde que vai? Tem ganho ou perda de energia? Então, tudo isso, né, dentro das leis de Newton, do que Newton descreveu para o movimento das partículas, as moléculas dos gases ideais, isso é para os gases ideais, elas obedecem essas regras, beleza? Mas isso é para os gases ideais. Tranquilo? Eu vou dar uma olhadinha aqui, como eu estou no modo apresentação, de vez em quando eu vou voltar aqui no chat para ver se vocês mandaram alguma coisa, tá? Então, quem não tiver microfone e quiser digitar aí perguntinha, eu vou indo lá e vou voltando. Beleza? Alguém quer fazer algum comentário sobre as características dos gases? Ah, sim. O que acontece? Imagina oxigênio puro dentro lá daqueles botijões grandes, igual de hospital, né, que a gente vê direto aí nas reportagens. Então, você tem um cilindro de oxigênio, ele está puro ali. Então, eu tenho um número grande de moléculas lá dentro, ou seja, tem muita molécula de oxigênio. Eu tenho um volume que é limitado pelo cilindro, só que a distância entre as moléculas é grande, é maior do que o volume, ou seja, elas estão se movimentando e tentando se afastar o tempo inteiro. O volume é limitado pelo cilindro, mas a distância, elas estão tentando ali se afastar o tempo inteiro umas das outras. Entendeu? Deu para melhorar? Por nada. Então, sempre que a gente pensar nos gases ideais, vocês lembrem, nesse item 4, lembre que as moléculas, quando elas estão lá no estado gasoso, elas estão muito longe umas das outras, né? Elas não estão fazendo aquelas pontezinhas igual no sólido ou no líquido, elas estão bem separadas mesmo e super agitadas, então estão tentando se separar umas das outras. E quando a gente pensa num recipiente que está comprimindo, está, né, limitando o volume delas, elas estão ali tentando sair, né, a todo custo. Então, pensa lá no botijão de gás também que tem na casa da gente, né? Então, tem um monte de moléculas, no caso lá não é gás ideal, né, porque é uma mistura de gás, de moléculas, né? Mas pensem que elas estão ali também tentando sair e lutando ali para se afastarem uma das outras para permanecer no estado gasoso. Ok? Para esses gases ideais, nós temos algumas características que a gente chama também de variáveis de estado, que são em relação... Tudo que a gente falou ali tem bem um pouco parecido ali entre a física e a química, né? A composição das moléculas puras, se elas estão mais agitadas, menos agitadas. As variáveis de estado são características físicas dos gases ideais e que a gente observa que conforme a gente modifica um pouquinho a temperatura, o volume, a pressão, toda vez que a gente modifica um pouco, todo o sistema se comporta de uma maneira diferente. Então, essas três grandezas, a gente fala que elas são grandezas macroscópicas, ou seja, coisas que a gente observa no nosso dia a dia, né, na ordem de grandeza aqui do nosso meio ambiente, né? A gente utiliza essas três para observar o mundo microscópico, ou seja, a nível de moléculas. Tudo que a gente consegue observar aqui de pressão, né, a pressão atmosférica, se eu estou a nível do mar, se eu estou um pouco mais elevado, o volume do gás aqui, do ar que a gente respira e a temperatura, por exemplo, do meio ambiente, a gente consegue observar olhando para uma moléculazinha ou para duas moléculas que estiverem dentro de um recipiente. Então, essas três variáveis, temperatura, volume e pressão, que a gente chama de variáveis de estado. Então, elas nos dizem como está esse gás ideal. Então, olha só. Conforme a gente muda essas variáveis de estado, a gente provoca nesse sistema que nós estamos observando algumas transformações. A gente chama de transformações gasosas. Sempre que eu mexo no valor da pressão, eu tenho uma transformação. Sempre que eu mexo no volume, eu tenho um outro fenômeno acontecendo. Quando eu mexo na temperatura, tem outro fenômeno acontecendo. Então, eu coloquei aqui para vocês 3 exemplos de transformações gasosas que acontecem no nosso dia a dia.
Então, por exemplo, a gente tem uma transformação que a gente chama de isobárica, que é a pressão constante. Então, eu mudo a temperatura e mudo o volume, mas a pressão permanece a mesma. É o exemplo do balão aí de passeio. Então, nesse balão de passeio, tem uma chama aqui aquecendo o gás dentro do balão. Então, eu mudo a temperatura porque eu estou aquecendo o gás. E eu mudo o volume, que aí eu vou enchendo um balão de gás. Mas a pressão continua a mesma, que é a pressão aqui da região, né, onde ele estiver voando ali, da atmosfera onde ele estiver fazendo o voo dele. Então, aquela pressão não vai mudar. Ele não vai assim tão alto para poder ter mudança de pressão. Ele vai ali nas regiões onde a pressão se mantém constante. Então, o que acontece dentro do balão, desse balão de passeio, é uma transformação gasosa isobárica. Tá? Esse nome é importante vocês gravarem. O nome das transformações. Uma outra transformação que a gente vê todo dia é a isovolumétrica, que é volume constante. Esse prefixo iso quer dizer que é constante, que não tem mudança. E volumétrica de volume. Então, a panela de pressão. Então, imagine que vocês vão cozinhar feijão aí na casa de vocês. Colocou lá na panela de pressão e colocou a panela lá no fogão. Vocês mudam a temperatura, né, que vocês estão cedendo calor, e vocês mudam a pressão. Por isso que ela chama panela de pressão. Então, você aumenta a pressão dentro do recipiente. Só que o volume continua o mesmo. Mesmo que a água ela entre em ebulição, o volume total lá vai ser o mesmo. Tá? O volume dela do recipiente não vai mudar. Se era 5 litros, permanece 5 litros. Se era 3 litros, permanece 3 litros. Tá? O volume permanece. Muda a pressão e muda a temperatura. E a gente tem essa isovolumétrica, ela também é conhecida como transformação isocórica. É um outro nome dela, um nome esquisito que não tem nada a ver, né? Isocórica com volume, mas é também um sinônimo de isovolumétrica. Tá? Pode ser que vocês vejam esse nome por aí. E a gente tem a transformação isotérmica, que é com temperatura constante. Eu coloquei esse exemplo aí da seringa, que imaginem só que a gente tem da seringa, só que nesse caso tem uma agulha. Imagine que você pega só a seringa e esse êmbolozinho dela, você tampa a pontinha e aperta esse êmbolo até o máximo. Então, está só fechando a pontinha da agulha aqui, sem nada dentro, só ar, né? Sem nada, não, com ar dentro. Na hora que você muda, que faz essa transformação, né, que você aperta lá até o máximo que você consegue apertar a seringa, ela vai fazer uma transformação isotérmica. A temperatura ali não vai mudar. A temperatura do ar da seringa, se tiver a modificação, vai ser assim, muito insignificante. Mas a pressão dentro da seringa e o volume dentro da seringa mudam. Beleza? Então, esses são 3 exemplos que a gente consegue ver aí no dia a dia ou ver nas notícias que estão relacionados às transformações gasosas. Ainda tem mais uma transformação, que é a transformação adiabática, mas nela nós vamos falar de uma aula especial só sobre ela, beleza? Nas leis da termodinâmica, que ela é uma situação muito especial, um tipo de transformação muito específica. Nesse caso aqui, hoje, nós vamos tratar apenas da isobárica, que é pressão constante, isovolumétrica, que é volume constante, e isotérmica, que é temperatura constante. Tem cólica, né? Pode ser um nome, um jeito de você lembrar, né? O isocórica. Então, olha só. Essas transformações, elas têm algumas equações que descrevem o comportamento das transformações. Então, a gente tem aqui na isobárica uma relação que é o volume é igual a temperatura vezes uma constante de proporcionalidade. Por que a pressão não aparece aqui? Porque a pressão é constante. Então, a relação que a gente vai ter, os gráficos que nós vamos observar, são de volume por temperatura, tá? Porque a pressão permanece a mesma. E essa constante de proporcionalidade aqui, ela é um valor que relaciona
as três transformações e ela é característica do material. Então, mais para frente, a gente vai chegar numa informação, talvez vocês vão se lembrar, de uma equação bastante famosa aí dos gases ideais. Essa equação ela vem das transformações gasosas analisadas separadamente, né, uma a uma. Então, aqui na isobárica, eu tenho uma relação entre volume e temperatura, e é uma relação linear. Eu tenho aqui na isovolumétrica, ou seja, o volume constante, uma relação pressão e temperatura. A constante de proporcionalidade é a mesma, é o mesmo valor, tá? Por isso que a letra se repete, o K se repete. É a mesma constante de proporcionalidade, porque ela está aqui para relacionar as três transformações. E a isotérmica, que é a temperatura constante, ela tem um pouquinho de diferença, que ela vai ser a pressão vezes volume é igual a constante. Ou seja, volume é igual a volume é constante vezes temperatura, pressão é constante vezes temperatura e pressão vezes volume é constante também. Então, quem que é essa constante que nós estamos falando aí toda hora? Olha só. Se eu deixar essas duas equações igual a da isotérmica, se eu passar o T que está multiplicando dividindo, eu acho a constante de proporcionalidade. Se eu passar o T que está multiplicando dividindo, constante de proporcionalidade. Quem que é essa constante que eu tanto falo aqui? Vocês já ouviram falar nessa constante R aqui? Alguém sabe quem que é ela? Deixa eu ver se alguém mandou ali. Não sei. Esse K, quem foi que pediu? Luana. Esse K é uma constante de proporcionalidade. Então, ela é um valor que relaciona. Eu tenho três coisas diferentes: pressão, volume e temperatura. O K, essa constante de proporcionalidade, ela é um valor, um número que consegue relacionar os três. Então, os três são coisas diferentes. Então, apenas com o mesmo número eu consigo unir as informações, que é isso que é a constante de proporcionalidade. Isso, isso. Essa constante K, pode falar. É a constante universal dos gases. É ela que é esse K aqui, ó. É ela que relaciona volume com temperatura, pressão com temperatura e pressão com volume. Esse R, depois, os cientistas lá, quando eles começaram a estudar os gases, eles chegaram nessa primeira conclusão aqui, que tinha alguma coisa que relacionava volume, temperatura e pressão. Aí depois teve um cientista chamado Clapeyron, eu não sei falar o nome dele, nunca aprendi, mas se escreve Clapeyron, que ele chegou à conclusão, observando pressão, volume, temperatura, a constante de proporcionalidade e o número de moléculas, mol, ele conseguiu unificar essas três equações nessa equação que a gente chama de equação dos gases ideais. PV e nRT. Oi. Quem que quer falar? A gente pode falar. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Thalita. Você... Sem problemas. Então não é pergunta não, né? Luana, esse PV-NRT é para todos, tá? Para todos os gases. É porque eu coloquei centralizado aqui e coincidiu com a isovolumétrica. Mas ela vale para todos os gases ideais. P é pressão.
P é pressão, V é volume, N é número de mol, número de moléculas, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura. Oi? Eu vou colocar lá no exercício que a gente for fazer. Nós vamos fazer um exercício aplicando ela e vou colocar de novo lá para vocês, escrito certinho. Pode ser? Que aí vocês, eu vou abrir o quadro aqui e vocês vão conseguir copiar direitinho. Deixa eu ver. Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre as transformações gasosas a volume, pressão e temperatura constante? A Luana falou que não, enquanto vocês vão... 8. 7h30 tem redação, né? Ela acaba às 8. Hoje não tem? Eu tô doida. Ah, tá. Eu tô ficando doidona, então. Ah, então, beleza. Então tá, não tendo dúvidas, eu vou fazer um exercício, pode ser? Bom pra gente praticar. Física a gente aprende só fazendo exercício. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Gente, o exercício, vocês também podem ficar tranquilos que no final eu vou... Quando terminar o exercício, eu vou salvar com a resolução também lá, tá? Então, se você... Eu vou fazer com bastante calma aqui para vocês, mas não precisam se preocupar também com se a professora, a letra está pequena, não consegui copiar. Não precisa se preocupar não, que esse exercício com a resolução vai ficar disponível lá no Google Sala de Aula também, tá? Com o que a gente resolver aqui. Vocês, uma dada massa gasosa que está limitada em um cilindro por um êmbolo móvel sofre as transformações representadas pelos seguintes gráficos. Então, eu estava falando aqui que que são essas transformações, o que é esse cilindro com êmbolo móvel. Então, aqui tem um recipiente e aqui eu tenho um êmbolo que ele comprime toda a substância, né, no caso o gás, que está dentro lá do recipiente. Então, eu faço uma força para baixo e ele aperta lá o volume total. Então, quando eu tenho esse cilindro e um êmbolo e eu faço essa compressão, eu tenho 3 momentos. Então, aqui está me mostrando o primeiro gráfico, que é um gráfico de pressão e temperatura. Então, a pressão e a temperatura estão mudando aqui, certo? Então, aqui nesse momento aqui eu tenho uma pressão e uma temperatura. Nesse segundo instante aqui eu tenho uma outra pressão e uma outra temperatura. Aqui eu tenho uma outra pressão e uma outra temperatura. Que transformação que eu tenho mudança de pressão e temperatura? Isovolumétrica? Isovolumétrica. Então, a pressão e a temperatura vão mudando, mas o volume permanece o mesmo. Aqui eu tenho, tá aumentando a temperatura e a pressão tá constante, ó. A temperatura tá aumentando, mas a pressão é a mesma. Então, é uma transformação isobárica. E aqui eu tenho um gráfico de volume por temperatura.
Olha só, o volume está mudando, mas a temperatura permanece a mesma. Se o volume está mudando e a temperatura permanece a mesma, é uma transformação isotérmica. Isotérmica. Exatamente. Aí ele te pede, assinale a alternativa correta com a correta classificação das 3 transformações apresentadas. Então, aqui é isovolumétrica, isobárica e isotérmica. Aqui, ó, alternativa A. Isovolumétrica, isobárica e isotérmica. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ver aqui alguém. Nenhuma. Nenhuma? Todo mundo o pessoal já tinha mandado aqui, né? Alternativa A. Então, beleza. Então, esse é um primeiro exemplo. De Adestar. Exatamente. Então, esse é um primeiro exemplo de como aparece esse tipo de interpretação no Enem e nos vestibulares. Então, caem algumas questões assim que envolvem contas também. Vou fazer uma aqui para vocês. Mas, em geral, entender o fenômeno é o que eles esperam de vocês. Então, é importante vocês entenderem o que é isotérmico, o que é isobárico, o que é isovolumétrico. Mais para frente, nós vamos falar de adiabático. Então, essas 4 transformações gasosas tem que estar bem claro para vocês. Tem alguns outros gráficos que a gente chama os gráficos das isotérmicas, que eles descrevem várias linhas de temperatura, né, o comportamento de pressão e volume para cada temperatura constante, né? Então, cada material tem seu gráfico lá de isotérmicas. A gente também vai mostrar eles depois, quando a gente estudar as leis da termodinâmica, depois que a gente falar de transformações adiabáticas, tá? Então, esses aqui são gráficos que relacionam pressão, temperatura e volume, né? Mas cada um no seu. Por isso que eles são retas. Quando a gente for falar dos gráficos das isotérmicas, aí eles vão ter um comportamento um pouco diferente, tá? Mas não... Talvez quem estivesse recordando aí, você mas engraçado, a temperatura constante não era assim o gráfico. Mas é porque lá no outro gráfico de isotérmicas, ele tem outras informações que não só o volume, outras variáveis também. Outras variáveis de estado. Belezas? Vou passar por exercício do ensino médio, exatamente. Daiane, né? Que tá aí com o nome História. Eu anotei no... Isso, professora. Isso aí. Isso aí, então é isso mesmo, é do ensino médio mesmo. Então eu vou lá, vou colocar um outro exercício aqui para vocês, para a gente poder praticar mais. Vi isso no segundo. Normalmente, Miriam, é no segundo ano mesmo, que a gente vê físico-química, dá uma embaraçada assim, normalmente é no terceiro ano. Todo mundo vendo? Na pandemia, quebrou um pouquinho aí a ordem das coisas. Então, olha só. Vamos lá. Exemplo 2. Esse aí é do vestibular da Santa Casa, São Paulo, 2019. Então, na lata de um desodorante do tipo spray... Deixa eu voltar, que teve alguém que está pedindo para voltar também. Na lata de um desodorante spray, há as seguintes advertências. Não coloque essa embalagem no fogo ou no incinerador. Não exponha essa embalagem ao sol nem a temperaturas superiores a 50 graus Celsius. Pode explodir se aquecido. A razão da possível explosão é o aumento da pressão a qual fica sujeito o conteúdo da lata devido ao aquecimento. Para ilustrar esse aumento, considere que uma lata de desodorante, cujo conteúdo esteja uma pressão de 2 vezes 10 a 5 PA, esse PA aqui, ó, é Pascal. Vou anotar aqui primeiro, ó. PA é uma unidade que chama Pascal. Uma unidade de pressão, tá?
Então, eu vou colocar aqui P de pressão é igual a 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal. A 27 graus Celsius. Então, temperatura é igual a 27 graus Celsius. Só que a unidade do Sistema Internacional de Temperatura não é graus Celsius, é Kelvin. Então, eu vou transformar em Kelvin. Para eu transformar em Kelvin, eu vou colocar aqui também no cantinho. Para quem perdeu as primeiras aulas. É a temperatura em Celsius mais 273. Para transformar em Kelvin, eu vou pegar a temperatura em Celsius e somar 273. 27 com 273 dá 300 Kelvin. Tá? Então, vou aqui chamar de inicial. De pressão inicial. Seja atirado numa fogueira. Então, peguei essa latinha que estava com a pressão de 2 vezes 10 a 5 e temperatura de 300 Kelvin. Eu joguei ela na fogueira. E aí, ela atingiu a temperatura de 177 Celsius, ou seja, a temperatura final 177 graus Celsius, que dá aí 450 Kelvin. Tá? Só somei com 273 aqui. Considerando que o volume da lata seja constante e que seu conteúdo seja um gás ideal, a pressão a qual esse gás fica submetido devido a esse aquecimento sofre um aumento de... Então, a gente falou lá, eu mostrei lá para vocês na hora que a gente fala da pressão e temperatura, né, que ele era constante, o valor não mudava. Essa relação aqui é importante porque se eu sei que a pressão sobre temperatura é uma constante, ou seja, é um valor que não vai mudar, eu posso falar que a pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final dividido pela temperatura final. Não é um valor constante? Então, independente do número que eu colocar, o resultado vai ser o mesmo, vai ser a constante lá de proporcionalidade K. Beleza? Deixa eu ver aqui se alguém não entendeu. Daiane, você se perdeu, mas já voltou ou ainda está perdida? Tem mais alguém que não está entendendo? Alguma coisa que ficou para trás? Andréia não entendeu. Eu vou voltar então. Repito. Vou repetir então essa parte aqui. Lá na apresentação, eu mostrei para vocês que P é igual a T vezes K. Que K era uma constante de proporcionalidade, né? Um valor que é um valor constante, né? Um número que não muda. Então, para eu isolar o K, eu passo o T dividindo. Então, fica P dividido por T, pressão dividido por temperatura é igual a constante de proporcionalidade. Então, olha só. Deixa eu fechar a janela aqui, para não ter muito barulho. Eu falei que que o cara pegou uma latinha de spray, que estava falando lá que não podia expor ao fogo e nem a temperatura acima de 50 graus. Aí essa pessoa resolveu pegar essa lata que está com a pressão interna de 2 vezes 10 a 5 Pascal, numa temperatura de 27 graus, né, uma tarde comum aí, e ele jogou isso aí no fogo. Então aumentou a temperatura da latinha. Lembra lá que o gás dentro da lata do spray, do desodorante, está comprimido, né? Tá com uma pressão um pouco maior do que a pressão do lado de fora. Então, se eu aumentei a temperatura e o volume vai permanecer constante, se o volume é constante, ou seja, não vai aumentar nem diminuir o volume da lata. Se ela cabia 500 ml, 1 litro, vai continuar cabendo. 500 ml vai continuar cabendo 1 litro. O volume não muda. Mas mudou a temperatura, então mais alguma coisa tem que mudar. E nesse caso só sobrou a pressão. Então a pressão vai mudar também. E ele te pergunta quantos por cento que a pressão vai mudar. É isso que ele está perguntando. Aí eu só voltei aqui na definição que eu tinha colocado lá da transformação
isovolumétrica, que é o que está acontecendo aqui, que ele relaciona pressão e temperatura com uma constante de proporcionalidade. Então, já que ele é constante, então eu falei que a pressão sobre temperatura inicial, lembrando, é isovolumétrica. Então, as formulinhas que eu vou usar é a pressão e temperatura. É igual, se eu dividir, isso quer dizer o quê? Se eu dividir a pressão pela temperatura inicial, vai dar a mesma coisa se eu dividir a pressão final pela temperatura final. É isso que quer dizer, que é a mesma coisa que eu disse lá na apresentação, lá no comecinho, lá quando eu defini as 3 transformações. Deu para esclarecer? Até esse ponto? Andréia, Manu... Sim, não? Sim, Manu entendeu. Andréia, que não tinha entendido também, já entendeu? Melhorou? Quer que repita? Ok, gente, precisa ficar com vergonha de perguntar não, hein? Nós vamos, se precisar repetir, nós vamos repetir até todo mundo tá afinado nisso aí. Então, vamos lá. Pressão inicial, ou seja, antes de eu jogar na fogueira, eu tenho, que é 2 vezes 10 a 5. 2 vezes 10 elevado a 5. Dividido por temperatura inicial, eu também tenho 300 K. É igual. Pressão final, eu não sei quanto que é. Né? Eu preciso descobrir para poder comparar o tanto que ela vai aumentar. Vou passar um pouquinho mais para cima aqui para sobrar espaço. Mas a temperatura final eu sei. A temperatura final é 450 graus, 450 Kelvin. Então, para eu sair dessa situação aqui, eu multiplico cruzado. Vou fazer aqui de vermelho para a gente saber. Eu vou multiplicar o 2 vezes 10 a 5 por 450 e o 300 eu vou multiplicar por pressão final. Aqui, ó, no 2 vezes 10 a 5, é só você multiplicar 450 por 2, tá? 10 a 5, eu vou dar uma dica para vocês. Não mexam nessa potência aqui, tá? Se você mexer e colocar um valor de zero errado, aí a sua questão já foi toda embora, tá? Deixa para mexer nas potências depois que vocês terminarem tudo, beleza? Aqui nas ordens de grandeza. Só desfaz aqui, só multiplica o 2 por 10 elevado a 5 no final. Se você multiplicar e errar a quantidade de zero, errar uma vírgula aqui, aí seu resultado vai passar depois. Oi? Eu poderia transformar o 300 em potência de 10? Pode, você pode colocar 3 vezes 10 elevado a 2, ou 30 vezes 10, pode. Tá bom. Não tem problema não. Então, olha só, eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 450. Dá 900. Tá? Eu só multipliquei o 450 por 2. O 10 elevado a 5 eu repito, porque eu não vou mexer nele. É igual. Vou fazer um x aqui para ficar igual. 300 vezes PF. Então, dá 300 PF. Não posso fazer nada. Então, eu quero descobrir a pressão final. Então, o 300 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Vou subir mais um tiquinho aqui. Vai dar 900 vezes 10 elevado a 5 dividido por 300 é igual à pressão final. Aqui, ó, vou fazer o mesmo esquema da multiplicação. Eu vou dividir só 900 por 300. 10 elevado a 5 vai permanecer. 900 dividido por 300 dá 3. 3 vezes 10 a 5 Pascal. Essa foi a pressão no final. A pressão inicial era 2 vezes 10 elevado a 5. Aí ele está te perguntando aqui, qual que é em porcentagem? Quanto que aumentou, né? Qual que foi a diferença de pressão? Então, a diferença, ó, eu tinha 2. Eu vou colocar só o 2 aqui para a gente não colocar muito número. Eu tinha 2, ele representava 100%. A diferença
do início para o final é 1, né? 2 menos 1, 2 menos 3, 1. Então, 1 representa quantos por cento? Então, é 2x igual a 100, x é igual a 50%. Eu espero que eu não esteja decepcionando quem assistiu a aula de matemática. Não sei se todo mundo assistiu, mas eu espero que eu não esteja decepcionando. Então, quanto que variou? Qual que é o percentual de diferença? Letra E, 50%. Ali embaixo é só 1 porque, sei lá, esse 1 aí, olha, não sei nem o que eu tô perguntando direito, mas, esse 1, de onde saiu esse 1? Ele saiu daqui, ó, porque a pressão final não é 3? Qual que é a diferença de... Ele está perguntando em percentual, qual que é a diferença de pressão? A diferença de pressão é de 1 vezes 10 a 5 Pascal. Então, era 2, foi para 3. Esse 1 representa quantos por cento de diferença? Aí é por isso, ó, eu tinha 2, então aqui é pressão e aqui é porcentagem. Então, a pressão era 2, que representa 100% do meu total que eu estou analisando. E depois eu tenho aqui o 1, que era a diferença entre o 3 e o 2, que seja a pressão final. Quantos por cento que ele representa da pressão que eu estou comparando? Aumento de quanto em relação ao que eu tinha antes? Eu tinha antes 2, que era 100%, aumentou 1. 1 é quantos por cento? Entendeu? Quem foi que perguntou? Eu não vi. Valeu. Valeu? Valeu, falou? Obrigado. Por nada. Posso fazer mais um exercício, gente? Prometo que eu não vou passar de 8 horas. Eu acho que eu consigo fazê-lo em 7 minutos. Ou alguém quer fazer perguntas? Bom, silêncio. Só o silêncio vai falar por mim, né? O pessoal respondeu que pode. Então, vou colocar aqui um exercício pra gente cestar com essa de saudade. Exatamente, taca-lhe pau nesse carrinho. Uma janela. Vão lá para vocês irem pro fim de semana fazendo os exercícios, gente, pelo amor de Deus, vocês fazem exercício, gente, de física, tá? Tem que fazer. A professora ajuda vocês. Deixa eu ver, me deem uma... Aqui, beleza. Então, vamos lá. Para encerrar com chave de ouro, o FJF 2019. Homens como o Clapeyron lá, ó, que eu não sei falar o nome. Ele aqui, ó. Opa, minha mesinha. Olha ele aqui, ó. Clapeyron lá, ó. Boyle, Mariotti. Eu com o meu inglês, o meu francês, estou maravilhosa. Cada leitura aqui é um francês sofrendo. O Gay Lussac, Van der Waals, que é o único que eu tenho certeza. Entre outros, desenvolveram importantes estudos envolvendo as propriedades dos gases. O comportamento de gases reais se aproxima de gases ideais em condições de baixa pressão, bem como para gases contidos em um grande volume e gases mantidos a alta temperatura. Então, ele está só me falando aqui que muito provavelmente ele vai falar um gás esquisito aqui e que ele se comporta do mesmo jeito que um gás ideal. Considere que numa experiência de laboratório, um recipiente de volume V totalmente fechado, contendo 1 mol de um gás ideal sobre uma pressão de 4 atm, é submetido a uma expansão, ou seja, aumentou o volume, a temperatura constante e igual a 127 graus Celsius, e que o comportamento desse gás seja o de um gás ideal, conforme mostra no gráfico abaixo. Então, lembra que eu falei que depois ia mudar
o gráfico ia aparecer um pouco diferente. Então, aqui, esse aqui é um gráfico, a gente fala o gráfico das térmicas, que é uma curvinha, né? Então, essa aqui é a curva do comportamento do gás a 127 graus. Nesse caso, quando o gás estiver ocupando um volume igual a 32,8 litros, a pressão exercida por ele será, ou seja, qual que é a pressão nesse ponto aqui? Isso que está me perguntando. Então, vamos lá. Então, eu tenho a minha equação, vou escrever aqui, dos gases ideais, PV, nRT. E eu quero descobrir a pressão depois que eu tiver lá a expansão com temperatura constante. Então, eu vou isolar o P aqui, que é ali que estou procurando, o V está multiplicando, eu passo dividindo. nRT dividido pelo V. Vou colocar minhas variáveis. Nossa, meu Deus do céu. Vou fazer de curvinha aqui para não passar muito vergonha. Então, pressão eu estou procurando. O N, o número de mols, 1. R, constante lá dos gases perfeitos, né? Nesse caso aqui é 0,082. 0,082. T de temperatura. Olha só, minha temperatura aqui está em Celsius e minha unidade aqui está em Kelvin. Então, eu tenho que transformar em Kelvin. 127 mais 273 dá 400 Kelvin. E o volume. O volume aqui, ó, tá me falando ATM, litro, então não preciso transformar. Então, posso usar o 32,8 mesmo. Aqui, ó, é só substituir. Pressão é igual a N vezes R vezes T dividido pelo volume, 32,8. Pressão é igual a 1 vezes 0,082 vezes 400 é magicamente 32,8. Dividido por 32,8 dá 1 ATM. Olha que belezinha. Fácil, difícil, não entendi nada, tô perdido. Quem tá nessa situação aí tem exatamente 1 minuto e meio aí para se manifestar. Para se manifestar e para eu responder. Alguém tem pergunta? Segunda chamada, hein? Perguntas. Professora, eu poderia tirar uma dúvida, mas não referente ao conteúdo, é sobre o Gini online. Pode, se ninguém tiver dúvida sobre o exercício, pode falar. É porque eu entrei ontem aqui, como eu disse, pela indicação da minha prima, eu queria saber como é que eu acesso ao Google Sala de Aula, como é que faz. Você tá no grupo da física? No Telegram? Não, acho que não. Tá, então peraí que eu cadê? Vou só pausar aqui. Alguém tem alguma outra dúvida? Pode ser do Gênio Online também, do exercício. Não tendo dúvidas, eu vou deixar vocês irem jantar, descansar. Eu vou colocar lá na sala de aula e vou mandar no grupo lá do Telegram a lista de exercícios. Já tem lista de exercícios lá na sala de aula. Não deixem de fazer, gente. É muito, 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 muito importante que vocês façam. Tá? Porque é só fazendo exercício que vocês vão ter dúvida. Que agora parece que tá de boas. Aí na hora que você vai resolver, aí você tem dúvida. Você fica agarrado. Tá? Então façam. Descansem bastante. Isso acontece comigo, eu fico boiando. Pois é, na hora que a gente vai fazer sozinho exercício é que trava toda a bicicleta. Então façam, tendo dúvida aí do conteúdo, só mandar lá no grupo, que aí eu vou respondendo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pela falha aí do microfone. E até quarta-feira, né? A gente se encontra. Eu que agradeço, professora.